A paz de Cristo. E nesse estudo vamos falar um pouco sobre o livro do Apocalipse e eu gostaria de introduzir nesse estudo um website chamado Sefaria. A gente vai entrar a fundo na interpretação judaica e a gente vai ver isso e comparar com o Novo Testamento, especialmente o livro do Apocalipse. E a pergunta que a gente faz é: por que é difícil entender o livro do Apocalipse? Realmente é um livro difícil porque tem muita tipologia no livro do Apocalipse. A gente tem que reconhecer isso. Número 2, o tempo de Deus é um livro selado. Então, o tempo de Deus é um livro selado, como a gente vê no livro de Daniel falando sobre esse selo, esse livro fechado até os tempos do fim. Número 3, o cristianismo em geral não tem muita intimidade com a palavra de Deus. Será que existe isso? A gente vai conversar um pouco sobre isso. E há uma desconexão também entre os escritos do povo hebreu, o judaísmo hoje em dia que tem muito conteúdo que vem já de séculos e milênios atrás e que é realmente desconhecido pelo povo cristão. E por isso vou mostrar esse site, o Sefaria, que fala e tem muitos comentários judaicos. A gente vai ver como é interessante, como é importante, tem muita profundidade, tem relação com o Apocalipse também. Então esse é o site, é o sefaria.org. São comentários judaicos, milenares, de séculos atrás também. Para iniciar aqui, falar um pouco a situação do cristianismo, né? Por que o cristianismo, os pontos positivos e negativos do cristianismo, rapidamente. Claro, o positivo, o cristianismo conhece a Cristo, a Jesus, fala de Jesus, e eu citaria como um ponto negativo pouco entendimento das Escrituras. A gente vai mostrar o porquê. A situação do judaísmo. Um ponto positivo deles, eles estudam a fundo as Escrituras, profundamente inclusive. Infelizmente é só o Antigo Testamento, claro. Eles não acreditam em Jesus, é o ponto negativo, e a gente vai ver que há uma necessidade dessa integração dos dois. É uma integração até que vai acontecer. O futuro do reino de Deus nessa terra, não só o reino de Deus em nós, o reino de Deus se espalhando para essa terra, e vai haver uma junção do judaísmo e cristianismo, e isso não precisa nem de muita profecia, a Bíblia fala muito sobre isso. E a gente vai falar hoje sobre o tabernáculo e a criação no Gênesis. Qual a ligação do tabernáculo e o livro do Gênesis? E por que isso tudo? A gente vai ver que tem uma forte ligação com o livro do Apocalipse. O tabernáculo no Apocalipse, que desde o início do livro do Apocalipse até o final, a gente vê a figura do tabernáculo, a gente vê vários detalhes do tabernáculo, inclusive de Jesus como um sumo sacerdote. E a gente vai ver que nos escritos antigos, o tabernáculo estava muito ligado à criação no Gênesis. E a gente vai falar por quê. E no final, o entendimento é que o mundo é um lugar, assim como o tabernáculo, um lugar preparado, Deus preparando um lugar para a sua glória habitar. A gente vai falar sobre isso. E para isso a gente vai, antes até de ir no site do Sefaria, a gente vai ver esse artigo aqui. Vou tentar depois colocar o link na descrição desse vídeo. E fala o tabernáculo, a criação e o ideal de um mundo ordenado. Eu vou passar aqui para a parte em português, traduzindo pelo Google. E é um site desse Rabi aqui. Na verdade, não é nada que ele descobriu, como já falei, são comentários milenares de muitos séculos atrás, inclusive que muitas dessas pessoas, ou todos eles, inclusive lembrar que uma época que não se tinha internet, inclusive, e a gente vê a profundidade como essas pessoas buscavam a Deus. Então, a importância dos espaços rituais, eu vou pular aqui e já entrar direto no tabernáculo e a criação. É um texto, na verdade, bastante curto, bem reduzido, existe muito mais a falar sobre isso. Os intérpretes há muito tempo notam conexões literárias entre a criação
do Mishkan, que é o tabernáculo no hebraico, em Êxodo 25 até 40, e a criação do mundo em Gênesis 1 e 2. Surpreendentemente, o relato da construção do tabernáculo está misturado com frases e expressões que inconfundivelmente ecoam a história da criação do Gênesis. E aqui é bem reduzido mesmo, mas a gente vê a criação e o tabernáculo. Moisés viu toda a obra deles, e eis como o Senhor ordenara, eles fizeram e eles o abençoou. Aqui em Êxodo 39. E na criação Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, e Deus os abençoou. Tivemos no hebraico aqui, no português, Moisés completa o trabalho, Êxodo 40, o céu e a terra foram completados, e Deus completou no 7º dia o trabalho que ele havia feito. Existem vários paralelos, aqui fala só apenas de alguns, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que, como falei, está ligado ao Apocalipse, tabernáculo no Apocalipse. A questão dos 7 dias no Gênesis, o descanso, todas as leis ali dadas a Moisés, também sobre o sábado. Então existe muita ligação entre o tabernáculo e a criação. E o judaísmo, o interessante é que eles, até por estudarem profundo e também estudarem no original, esse tipo de coisa não passa desapercebida, é verdade. Eu vou aqui iniciar mostrando o site do Sefaria. Novamente, se você quiser pesquisar, você vai no Google, coloca Sefaria e o texto. Infelizmente, é um site em inglês. O livro de Êxodo, por exemplo, eu vou aqui pesquisar no livro de Êxodo, capítulo 38, verso 25. Êxodos, em inglês, é assim. Você pode até, se quiser, procurar o nome dos livros em inglês, se quiser. Infelizmente, o site é em inglês. Então você vai, tenho até já aqui, você pode também ir direto no sefaria.org, escolher o livro, capítulo. Aqui, como a gente vê, tem o hebraico e o inglês. Infelizmente eu não tenho como traduzir isso ou ir no Google. O Google não traduz esse website. Acho que é a complexidade do website. E a gente vê que cada verso está ligado a comentários aqui. Volta aqui. Cada verso, quando eu clico aqui, tem comentários sobre aquele verso. Vários comentaristas como já falei, de séculos e milênios atrás. Então é bastante interessante. A gente vai ver a ligação de tudo isso com o cristianismo. Então o primeiro comentário que eu vou ver aqui em Êxodo, capítulo 38, verso 25, vou clicar aqui em comentários, a gente vê comentários em inglês e alguns comentários que não são em inglês, vão ser em hebraico apenas. Eu até dou preferência aos comentários em inglês. Normalmente são comentários que foram traduzidos e tem mais, vamos dizer assim, são mais conhecidos, talvez até mais profundos. E que são nome de pessoas, normalmente pessoas, né, comentaristas. A gente vai falar mais sobre isso. E eu vou aqui para esse comentário aqui, That Zachny. E o que eu quero fazer? Na verdade, eu até já conheço aqui o que eu quero mostrar. Então selecionaria isso. Né? E para quem quer a tradução, né, quem tem dificuldade com o inglês, viria no Google e eu já tenho aqui a tradução daquela parte. Vou até aumentar para ficar mais aqui visível. Então vale a pena refletir sobre a importância do tabernáculo em relação à criação do universo físico. Por exemplo, no primeiro dia, Deus foi relatado como tendo criado o céu e a terra antes de dar ordem para que a luz venha a existir. Então lembram que o céu e a terra estavam completamente envolvidos na escuridão. No inglês aqui, wrapped, envolvidos, até vestidos, poderia dizer também. A atividade de Deus naquele dia, de acordo com o Salmo 104, verso 2, é espalhando
os céus como um tapete, né? Então é muito similar ao que se fala no tabernáculo, né, com as peles ali do animal, em Êxodo 26, 7. Algumas dessas referências não são necessariamente corretas. Normalmente se é. No segundo dia, Deus criou o horizonte e dividiu as águas inferiores das águas superiores. Tem o Gênesis 1, 6. A atividade correspondente envolvendo a construção do tabernáculo foi a instalação da cortina divisória entre os santos dos santos e o próprio santuário. Êxodo 26, 33. No terceiro dia, Deus ordenou que a terra sob os oceanos formasse uma superfície coerente, se tornasse visível acima das águas do oceano. Gênesis 1, 9. O tabernáculo foi criada a bacia hidrográfica, ou bacia de água, na verdade, aqui é a tradução do Google, usada pelos sacerdotes para purificar as mãos e os pés. Êxodo 30, 18. No quarto dia, Deus posicionou os luminares no céu. Gênesis 1, 14. No tabernáculo, a gente vê a menorá. Êxodo 25, 31. No quinto dia, Deus cria os peixes, os pássaros. No tabernáculo, a gente vê os querubins colocados na arca sagrada. No sexto dia, Deus criou o primeiro ser humano. A atividade correspondente durante a construção do tabernáculo foi a ordem de Moisés consagrar seu irmão Arão como sumo sacerdote. Interessante, né? A gente vê ali a comparação de Adão e até de Eva com o sumo sacerdote. No sétimo dia, Deus descansou. E no livro do Êxodo, a gente vê todo o tabernáculo, toda a obra foi completada também. Deus abençoa e santifica o sábado, e Moisés faz o mesmo, a gente vê em Números no capítulo 7, verso 1. O Santo dos Santos no tabernáculo nos lembra os céus, fonte de nossa inspiração espiritual. Então, se a gente não entender esse tipo de coisa, essa percepção, livros como, até adiantando aqui, livro como o livro de Ezequiel, a visão dele ali no primeiro capítulo, e até capítulos subsequentes ali, que a gente vê aquela visão ali indo no céu, aquelas rodas, aquilo tudo. A gente vê que Ezequiel, na verdade, um filho de sacerdote, então há uma mistura ali de Santo dos Santos com uma visão celestial, até do céu, né, que se aplica ao Apocalipse, ao início do Apocalipse, ali, capítulos 4, 5. A gente vê a importância disso. Então eu vou pular aqui para outro comentário, aqui no capítulo 38, 21, até eu já tenho separado, pulo aqui 38, 21. Então capítulo 38, verso 21, aqui já selecionado, a gente vem aqui em comentários, eu quero selecionar um dessa pessoa chamada Rabino Baya. E no terceiro parágrafo aqui, queria selecionar isso, e eu vou já colocar aqui no Google para a tradução. Eu volto aqui, e eu vou aumentar um pouco a fonte. Então, a abordagem Midrash, que na verdade Midrash é os comentários rabinos, mais profundos inclusive. Então, a razão pela qual a Torá escreve as palavras Hamishkan e Mishkan, que é o tabernáculo ou tabernáculo, em sucessão, é nos ensinar que o santuário na terra tem um paralelo nas regiões celestiais. Mencionamos anteriormente que tudo isso se baseia em Êxodo 15, 17, onde a Torá falou sobre o lugar em que você fez para habitar ao Senhor o santuário, que suas mãos estabeleceram. A palavra que a Torá escreveu para descrever o lugar para Deus habitar deve ser lida como preparado para, destinado a. A gente vai aqui. O conceito aqui é que o tabernáculo, o santuário, era considerado equivalente em importância e valor ao mundo inteiro em que Deus havia criado anteriormente. Então tem muitos detalhes e ligações do tabernáculo com a criação. Inclusive os 4
pontos ali do tabernáculo, norte, sul, leste, oeste, a divisão das tribos ali, tem muita ligação com os 4 cantos do mundo, inclusive. Então tem muito a ser explorado nisso. Estou até aqui falando, estou explorando aqui, são coisas até mais básicas. Então, expressões parecidas nos textos ali da criação e do tabernáculo, o universo, tapetes. Quando a Terra foi criada, teve os luminares, o tabernáculo, também a menorá. Então, as águas, como já falei, que se juntaram em uma parte, e no tabernáculo a gente tem a bacia ali da água. Então, os tapetes ali, tabernáculo, espécie de cobertura. Mais uma vez menciona aqui o Salmo 104, verso 2, como uma tenda, a gente vê até essa ligação no Salmo falando, os céus ali como uma tenda, como um tapete. Então tem muita coisa, muita ligação entre o tabernáculo e a criação. Estou trazendo apenas o básico aqui, e à medida que a gente vai estudando isso e ligando ao livro do Apocalipse, principalmente, eu vou falando mais sobre isso. E a gente volta ao slide aqui falando sobre isso, criação e o tabernáculo. Eu fiz um slide mostrando algumas ligações, Deus e Moisés, ambos abençoando a criação e o tabernáculo. A obra é completada em Gênesis 2, Êxodo 40, o tabernáculo. A obra é santificada em ambos. Então o homem é criado no Gênesis e Arão, ali separado para o serviço do tabernáculo, sumo sacerdote. Salmo 104, verso 2, como a gente já falou, o céu como uma cortina, tabernáculo, as cortinas também. Êxodo 26. Divisão das águas superiores e inferiores na criação, a cortina dividindo o santuário santíssimo, Êxodo 26. Ajunte-se as águas ali na criação, em um lugar. A gente tem a pia de cobre e água no tabernáculo, Êxodo 30. As luminárias no céu versus o castiçal no tabernáculo. E a gente também tem os querubins, os querubins aparecem ali guardando o jardim. No tabernáculo, eles estão ali nas cortinas. Tem até várias ligações ali dos querubins com o tabernáculo. Inclusive, os querubins aparecem ali no Gênesis, no início, e vão aparecer somente ali depois no tabernáculo. Então, várias outras ligações que a gente pode falar aqui resumidamente. E a manhã e a noite ali na criação, o 7º dia. E a manhã e a noite os sacrifícios no tabernáculo, o sábado também no tabernáculo. Todo o serviço do templo do tabernáculo, a ligação com a criação, a questão do tempo. O tabernáculo tem a questão do tempo, a questão do espaço ali, o santo dos santos e os outros, o lugar santo e o pátio. Então, tem essa questão do espaço, como os céus, a terra, os mares, e no tabernáculo santíssimo, o lugar santo, o pátio. E os objetos, sol, luas, estrelas, animais, no tabernáculo, os objetos, ofertas, sacerdotes e tribos. Então, existem várias ligações que no judaísmo, através dos milênios aí atrás, eles percebem essa ligação. E rapidamente aqui para concluir, a gente vê no Apocalipse, a gente vai aprofundar mais nisso, e a gente vê no Apocalipse um slide que até já fiz anteriormente em outro estudo, mostra como o Apocalipse é ligado com o sacerdote. Um slide, como já mostrei antes, como o sacerdócio está ligado ao livro do Apocalipse. Apocalipse 1, Jesus, o sumo sacerdote, as vestes sacerdotais ali em Jesus, promessa de reinarmos como sacerdotes, os castiçais, a visão de João no Santo dos Santos. E a gente vê a continuação do livro do Apocalipse, o incenso, selados, a marca da besta, tribulação, abominações, bestas, embriagada com sangue, o sangue que não se podia beber ali no livro de Levítico, o Santo dos Santos, consagração do sacerdote, comprar e vender ligado a mercadorias, é outro tema até ligado a tabernáculo. E no final, o que a gente vai ver? O cumprimento, Apocalipse 21, 22, a nova Jerusalém, o novo templo, o tabernáculo na terra, servindo a Deus no seu templo, nome na testa,
parte do sacerdote ali voltando a Êxodo, e Deuteronômio. São detalhes importantes e a gente vai conversar mais sobre isso na sequência.